Olá, amiga internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Hoje quero falar de um tema muito legal sobre a imortalidade, não da alma, do corpo mesmo. Supostos imortais que atualmente andam aí no planeta, você acredita? Será mesmo que pode existir pessoas que já são imortais e vivendo entre nós? Vamos falar um pouco sobre isso aqui no canal Ufologia e Mistérios. Obrigado a você que está chegando, muito agradecido mesmo, sempre bem-vindo, bem-vinda aqui ao canal, onde você encontra os conhecimentos da transição planetária, ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade. Aqui comigo o ufólogo Renato Mota. Tem uma playlist com um pouquinho aí do meu trabalho para vocês conhecerem, algumas entrevistas para rádio, televisão. Também se você digitar aí no Renato Mota Ufólogo aí no Google, aí no seu site de buscas, aí você vai encontrar bastante coisa sobre mim aí. Então, muito obrigado a você. Se você não é inscrito, já aproveite, já se inscreve, ative o sininho e fique por dentro sempre que estrear um vídeo novo no canal. Curso totalmente gratuito, módulo 1 do curso de ufologia. Basta clicar na descrição, você vai saber como fazer o módulo 1 do curso de ufologia. E também um mini curso, a Introdução à Ufologia, que também já está liberado, então espero por você, tá bom? Vamos falar então a respeito disso. Essa matéria eu achei muito interessante, que é um assunto que eu gosto muito. É sobre esses assuntos aí a respeito de imortalidade. Não só a imortalidade da alma, como do corpo, como eu falei para vocês. Quem que hoje em dia não gostaria de ser imortal? Você que está aí assistindo, você é aquela pessoa que não liga se for envelhecendo com o processo normal aí? Ou você é daquelas, como eu, assim, que que se pudesse ser imortal seria? Eu sempre fui fascinado por esse tema de imortalidade. Eu nunca falei sobre esse tema aqui. Primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui no canal Ufologia e Mistérios. Eu gosto muito dessa hipótese. Tanto que aquelas pesquisas, né? Na verdade nem pesquisa, né? Aqueles experimentos onde pessoas estão congeladas naqueles aparelhos de criogenia, né? Isso aí existe mesmo, tem pessoa que congela, parece que para congelar só a cabeça da pessoa, $200 mil por ano, se eu não me engano, por ano. O corpo todo eu nem faço ideia quanto que é. Então, para vocês verem que muitas das pessoas sempre têm isso na mente, de ser imortal. Será que podemos ser imortais, assim, de corpo? Isso seria possível? Poderia estar andando imortais entre nós? Vamos falar um pouco disso a respeito da matéria aqui e vamos comentando em cima, lógico. A raça humana, ela sempre sonhou com a imortalidade. E há algumas lendas que dizem haver pessoas entre nós que conseguiram este feito. Obviamente não passam de lendas, mas é interessante como a curiosidade a respeito delas surge. Eu vou ser sincero para vocês, viu? Não concordo 100% com isso não. Seria 100% certeza que é lenda. Uma afirmação dessa é meio difícil de dar, viu? Porque hoje em dia nós sabemos como é a tecnologia, quantos segredos envolvendo, quantos mistérios envolvendo a respeito não só do fenômeno das naves extraterrestres, os discos voadores, da existência de seres extraterrestres andando entre nós, e também a imortalidade, como eu já falei aqui, que eu acredito que existe cura para todas as doenças do mundo. Eu também acredito sim que já é possível sim ser imortal. Mas isso é uma coisa que ainda, nossa, vai demorar um bom tempo ainda para ser liberado. Olha lá, eu acho que nem para milionários. Pode ser que tenha aí uma meia dúzia que viva, seja imortal, que esteja aí no topo. Mas no topo mesmo do domínio do planeta aí. Aí mais aí para esse lado do governo oculto, quem gosta muito disso também, gosta desse assunto, pode ser que esteja mais envolvido em relação a nesse sentido. Porque é uma coisa muito complicada, né? Se você deixa o ser humano imortal, N fatores vão influenciar. Nossa, vai ter que ter controle de natalidade. O que vai ser dos hospitais? O que vai ser das indústrias farmacêuticas? O que vai ser da indústria de cosméticos? Com certeza, se a pessoa for imortal, é óbvio que ela não vai ficar envelhecendo. Então, as duas empresas que mais rendem dinheiro no planeta, cosméticos e farmácia. Então, quebraria a economia do planeta. Quebraria literalmente a economia do planeta. Então, lógico que
existe já a imortalidade, como eu acredito que sim, isso é uma coisa que vai levar ainda talvez séculos para ser liberado a nível global. Para ser liberado um negócio desse, nossa, tem que ter um avanço moral muito grande na civilização. Tem um filme muito legal, quem já assistiu aí, Destino Júpiter, que eles falam, né, que da colheita, das abduções da colheita, e fala, né, o que é mais, que você mais, o que seria o mais caro, o que valeria a pena morrer por isso? O tempo. Então, para você ter mais tempo, você tem que ter mais saúde, e a imortalidade te daria todo o tempo que você precisa. Então, é algo bem complexo isso, porque a imortalidade eu acredito sim que existe, como eu estou falando para vocês. Mas todos teriam acesso a isso? Não. Uma minoria, a minoria da minoria da minoria. Seria só mesmo, como foi para vocês, o topo ali do domínio do planeta. O topo. Para chegar isso aí nem para os bilionários, até porque vocês podem ver. Lembra aí de um bilionário aí que fez, se eu não me engano, acho que foram 12 transplantes de coração, viveu quase até aos 100 anos. Morreu aí, eu acho, uns 3 anos atrás. Agora esse vídeo está sendo gravado em 2021. Então, se ele era bilionário e morreu, porque não valeria a pena nem passar para ele a imortalidade. Por quê? Até porque para passar a imortalidade para uma pessoa que seja bilionário, até trilionário, essa pessoa continua na mídia, continua exposta. E aí, você não morre, você vive 100, 200, 300 anos? O que vão falar? Então, nem para essas pessoas. Porque não vale a pena, mesmo que você forneça a fórmula, vamos dizer assim, para essa pessoa, mesmo que ela pague bilhões, mesmo assim não vale a pena. Porque os lucros em cima de indústria farmacêutica, indústria, como eu falei para vocês, de cosmético, é algo astronômico. Não vale a pena por causa de um. Quantos bilionários tem no mundo? São muito poucos. Então não vale a pena. Isso é uma coisa que realmente não vale a pena, mas é um assunto muito interessante de se conversar. A busca da humanidade pela imortalidade, os egípcios eram fascinados nisso, né? É tão antiga quanto a própria raça humana. Agora vemos um renascimento de novas ideias e transhumanistas que fazem parecer que a tecnologia será a cura para a imortalidade. Eu acredito muito nisso, viu? O que antes pertencia ao reino dos deuses e da magia, agora está na mão dos pequenos pesquisadores e da ciência. Resultados pendentes, é claro. Embora a sociedade como um todo ainda esteja em busca de maneira de viver para sempre, alguns afirmam que o feito já foi alcançado por um pequeno número de pessoas. Aqui está uma lista dos chamados imortais que alguns acreditam estar caminhando pela Terra neste exato momento. Vamos ver quem são. Ziusudra foi um antigo rei sumério identificado como o herói do mito do dilúvio sumério, no qual a história bíblica de Noé se baseia. Significando vida de longos dias, o nome Ziusudra se reflete aspectos de sua lenda, que mostram que o rei recebeu a imortalidade dos deuses, um presente por suas bravas ações durante o grande dilúvio. Sem registros de sua morte ou um local documentado de sepultamento, alguns acreditam que o rei continuou a viver por muito tempo depois do fim do seu reinado. Um outro seria o judeu errante. Vamos saber um pouco da história dele. Durante o século XIII, uma lenda começou a surgir em toda a Europa a respeito de um judeu errante, amaldiçoado com a imortalidade terrestre após insultar Jesus enquanto ele carregava a sua cruz. Acredita-se que tenha sido sapateiro ou porteiro até de Pôncio Pilatos. O judeu errante continuará a viver até a segunda vinda de Jesus Cristo. Embora os detalhes exatos variem, a maioria das representações e documentações sugerem que este homem, se vivo, continua a envelhecer visivelmente sem decadência física significativa. Ou seja, quase como se o processo de envelhecimento dele estivesse parado, paralisado. Pra vocês terem uma ideia, foi encontrado células vivas em múmias de 2.000, 3.000 anos de idade. Porque eles retardavam no processo de mumificação de um modo tão incrível. O processo ali de desfazer o corpo, né? E ainda assim, células vivas continuavam presentes
em múmias egípcias. Os egípcios, então, eles eram fascinados por essa parte de imortalidade. Tanto que a parte da mumificação seria o quê? Para preservar o corpo, porque eles achavam assim, que o corpo tinha que continuar inteiro, vamos dizer assim, para que a alma continuasse vivo. A essência, o espírito, onde ele estivesse, continuasse vivo. Então, essa ligação para os egípcios do corpo e da alma nunca se acabaria. Então, por isso que era feito os processos de mumificação. Isso era o que os egípcios pensavam. E eles falavam que esses conhecimentos teriam sido adquiridos dos deuses. Quem seriam esses deuses? Extraterrestres, lógico. Embora o casal... Opa, desculpa, aqui tem um outro aqui. Os Flamels. Nicholas e Perenelle Flamel eram marido e mulher alquimistas do final do século XIV, que diziam ter descoberto a lendária pedra filosofal e assim alcançado a imortalidade. Embora o casal tenha sido referenciado até o século XVII, os crentes apontam para uma conspiração da igreja para erradicar os registros de sua existência, como razão para discrepância histórica. Olha, que interessante, né? Outro caso aqui, ó, vamos falar agora do Conde de Saint-Germain. Como é a história dele? As origens misteriosas do aristocrata europeu altamente educado e rico do século XVIII, conhecido como o Conde de Saint-Germain, foram uma fonte de intensa especulação durante a Idade do Iluminismo. Quando pressionado, o conde alegaria ter mais de 500 anos de idade. E de acordo com fontes, seu vasto conhecimento e vasta experiência não contribuíram muito para desacreditar esta ideia. Voltaire não acreditou, nem a maioria dos historiadores, mas alguns acreditam que o Conde de Saint-Germain continua vivo até hoje. Olha, tem uma outra história aqui, também de Dmitri Itskov. Os esforços modernos para alcançar a imortalidade estão cada vez mais entrando em uma abordagem cibernética. Os defensores desse tipo de imortalidade veem a precisão e o potencial de longa duração dos dados digitais e desejam transferir dados neurais humanos biologicamente vulneráveis para este formato. Imagine passar toda a sua consciência para um computador, para um robô, um ciborgue, ou simplesmente uma máquina mesmo. Quem não lembra aí do filme Lucy? O filme Lucy é muito bom, né? Até fala, onde Lucy está? Eu sou tudo e estou em todo lugar. Não é mais uma forma. Vira uma consciência como Deus. Deus não é onipotente, onipresente, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então o filme Lucy tem um embasamento nesse sentido. Fica imortal, mas um outro tipo de imortalidade, imortalidade da consciência. Eu vou falar mais sobre isso, vou terminar a respeito dos fatos primeiro, para a gente finalizar falando desses dados interessantes, da minha opinião a respeito. É mais fácil falar do que fazer, mas o bilionário Dmitri afirma que já está fazendo grandes avanços na implementação da imortalidade cibernética. Acredita que está no caminho certo para se tornar o primeiro imortal comprovado em 2045. O desejo de viver para sempre foi um objetivo da exploração humana, da religião e da ciência por milhares e milhares de anos. Para a maioria das pessoas, o elixir da vida eterna continua sendo uma meta, ainda não alcançada. Alguns têm esperança da imortalidade dentro de sua vida, de outra forma limitada. Acredita-se que outros já têm alcançado. Isso está no Anomaly no OVNI hoje. Sabe o que é interessante? Tem tipos de imortalidade. Como fala assim, a imortalidade pode ser... Aqui nós estamos falando na matéria de corpo físico, mas você viu que deu uma citação aí, teve uma citação a respeito da parte cibernética. Isso eu acredito que sim. Isso é uma coisa, teoricamente, na minha opinião, mais fácil de conseguir e vão conseguir em breve. Apesar, como eu já falei para vocês, na minha opinião, já acredito que o ser humano tem a capacidade sim de ser imortal. Mas, atualmente, pelo menos assim, eu digo por remédios ou de repente por ativação e desativação de algum DNA nosso. O que eu acredito? Que nós, humanos, já fomos imortais num passado remoto. Se vocês pegarem reinados de alguns reis egípcios,
como cita aqui também os sumérios, vocês veem que os reinados duravam milhares de anos. Alguns falam, é o jeito de medir o tempo. Não acredito nisso não. Por mais que tivesse, mas eu não acredito que seja esse o motivo que os reinados eram longos. Eu acredito que esses que viviam longamente poderiam ser os próprios extraterrestres, que eram os reis que coordenavam, ou também humanos, mas que com a ajuda de extraterrestres tiveram esse privilégio de viver mais, com essa ativação do DNA. O ser humano vivia, eu acredito que ele era imortal antes da Era Diluviana. Antes da Era Diluviana, que eram esses tempos que os reinados duravam milhares e milhares de anos. Depois que passou o dilúvio, um dos motivos que eu acredito que houve o dilúvio foi para isso. Vocês podem ver que depois do dilúvio, o ser humano passou a viver pouco tempo. Até antes do dilúvio, o próprio Noé, segundo a Bíblia, Noé tinha 600 anos. E aí não fala que ele morreu. Simplesmente Noé sumiu. Noé não morreu. Com Moisés também não. Moisés depois aí com a tábua dos 10 mandamentos. Então olha que interessante. Até a época ainda de Moisés, Noé, o ser humano vivia. Matusalém, conforme a Bíblia, viveu 900 anos. Então, para vocês verem, o ser humano, na minha opinião, ele viveu já. Ele já teve isso de viver muito. Mas eu acho que o seguinte, um dos motivos talvez, enquanto os seres humanos eram poucos, dava para ter essa coisa de imortalidade. Talvez restrito, talvez todos pudessem ter esse dom na época. Mas como a maioria era escravo, passavam necessidades, era uma vida muito difícil, então essas pessoas morriam muito rápido. Mas aí entra a questão, talvez um certo grupo privilegiado, deuses, nobres, reis, com a ajuda de seres extraterrestres, esses tinham o privilégio, vamos dizer assim, de viver mais tempo. O tempo para eles era ilimitado, poderiam viver para sempre. E os deuses, os extraterrestres, vendo que os seres humanos estavam aumentando muito na Terra, e até pelo próprio jeito do ser humano ser muito hostil, guerrear, enfim, os seres humanos, nós estamos humanos, nós não somos humanos, nós estamos humanos, como eu sempre falo. Então nós sabemos como é que é a nossa espécie, né? Nós somos uma raça muito primitiva ainda, muito hostil. Nós temos medo de tudo, entendeu? Para nos preservar, nós matamos, entendeu? Então, nós agredimos, nós maltratamos, para nos preservar. Então, nós vemos que os seres humanos são uma raça muito hostil. Então, o que acontece? Os seres extraterrestres, vendo que os seres humanos estavam tendo uma certa evolução, e até mesmo evoluindo, talvez ali um pouco já tecnologicamente, como vemos, né? Por exemplo, o Egito. O Egito tinha energia elétrica, os egípcios. Tem a tal lâmpada de Dandera. Pesquisem aí pra vocês verem. Eu mostro no curso de ufologia, eu acho que é no módulo 2 que eu mostro essa parte. No módulo 2 eu entro na parte de civilizações, eu entro nos egípcios, profundo bastante. Tem a bateria de Bagdá, também, que era uma pilha, sabemos que produzia energia elétrica. Então os seres humanos já teve umas tecnologias e nós estamos reinventando coisas que já existiam. E os seres humanos viviam muito, sim, eu acredito sim. Talvez um grupo seleto, mas viviam bastante. Eram imortais, na minha opinião. E o que aconteceu é isso. Os deuses, vendo que os seres humanos não estavam... Era uma raça muito hostil. E ainda teve aquela parte dos anjos caídos, dos néflins, tudo aquilo acontecendo ao mesmo tempo. Com o dilúvio, os deuses zeraram a espécie humana, de acordo com as escrituras, né? E ali recomeçou uma nova raça. E daquela raça em diante, após a Era Diluviana, foi que os seres humanos diminuíram o tempo de vida. Ali começamos a durar apenas algumas décadas. Mas vocês estão percebendo que nós estamos... Olha, até pouco tempo atrás, nem muito tempo não, 10 anos atrás, talvez 15 anos, 10 anos que é muito, viu? Poucas pessoas chegavam até os 100 anos. Nós vimos poucas notícias de pessoas que chegaram a 100 anos. Olha quantas pessoas são centenárias hoje em dia. Tem vovós aí que fazem academia, que levantam peso que eu não levanto nem 10% do que essa turma levanta. E tem uma pele impecável, uma saúde impecável. Então,
Nós estamos aos poucos reconquistando essa imortalidade de novo. Não é imortalidade ainda, porque como eu falei para vocês, eu já acredito que a imortalidade já existe e é simplesmente como se, na minha opinião, um botãozinho ali no tal DNA. Algum botãozinho ali liga e desliga a mortalidade. Os deuses desligaram isso. Os cientistas, no tal de DNA lixo, com certeza no tal DNA lixo, dos botãozinhos que ligaria ali, vamos dizer assim, com certeza seria da imortalidade. Com certeza seria da imortalidade. Eu só tenho certeza, na minha opinião. Então nós perdemos esse privilégio. Estamos tentando reconquistar aos poucos. Mas, sabe o que é o perigo disso? Lembra o que aconteceu lá atrás, né? Quando os seres humanos tinham esse dom, esse privilégio, fomos uma raça muito hostil e perigosa. E os nossos criadores tiraram isso de nós. Os arquitetos, os engenheiros, como vocês queiram chamar. Os deuses, astronautas, os deuses, os anjos. Deus. Então, tiraram isso de nós. E se nós alcançarmos de novo a tal imortalidade, ou conseguirmos estender pelo menos, não sermos imortais, mas conseguirmos eliminar doenças, como isso que é complicado, né? Por exemplo, igual o câncer. O câncer tem cura, pô. O câncer tem cura. Eu já falei isso aqui, a tal pílula do câncer. Curava pessoas com câncer terminal. O governo apoderou disso daí, falou que ia estudar e cadê? Ninguém mais fala. Então, sabe, muita coisa escondida de nós. Isso que é meio revoltante. Porque parece até ficar meio repetitivo esses assuntos, mas não é. Nós temos o dom de ser imortais. Mas, infelizmente, está na mão de uma minoria. A imortalidade, a cura de doenças, sabe? A extensão do nosso tempo de vida, né? Então, tudo isso está na mão de poucos. O conhecimento. Pô, imagina o que não tem de conhecimento naquela biblioteca do Vaticano. Que é trancada a 7 chaves. Uma vez eu vi uma matéria, eu não duvido disso, eu acredito que realmente pode ser isso mesmo, que, por exemplo, se tentarem um dia invadir ali a biblioteca do Vaticano, tem um certo tipo de defesa, vamos dizer assim, que destrói tudo. Destruiria tudo. Entendeu? Destruiria todos os livros. Então, para você ver onde vai a ignorância dos seres humanos. Perderia-se o conhecimento em troca de uma falsa religião, uma falsa crença. Não que seja mentira tudo que está falando, na verdade não uma mentira, mas uma manipulação da história. Nos chegou uma parte, uma outra parte manipulada e outra parte ainda escondida na mão de poucos. E o que é verdade, o que foi manipulado, o que foi acrescentado, o que está escondido. Complicado, né? Então os seres humanos têm que evoluir ainda. Então eu acredito sim, para finalizar, deixe nos comentários a sua opinião que eu quero saber também. Eu acredito que os seres humanos são imortais. Eles são realmente imortais, podem viver para sempre. Nos foi desligado isso, na época pré-diluviana, após o dilúvio foi desligado isso pelos deuses, astronautas, pelos nossos criadores. E nós, hoje em dia, na mão de poucos, lógico, sabem como religar isso, mas não é religado simplesmente por dinheiro, ganhos financeiros, lucros. Muito lucro. É muito lucro. Pessoa não morrer, perderia-se quadrilhões de dólares. Seria algo... não precisa... imagine. Como eu falei para vocês, parte médica, parte hospitalar, cosméticos, vacinas, acabou tudo. Se nós formos imortais de novo. Trilhões e quadrilhões de dólares perdidos. Lógico que poderíamos ganhar em outro lado. Mas vocês acham que eles veem isso? Não. O mundo só vai melhorar quando o dinheiro parar de ser o topo, parar de ser o centro de tudo, parar de ser o que comanda esse planeta. Quando entrarmos o processo de transição planetária, de mundo de expressão e provas para a regeneração estiver concluído, e aos poucos novos humanos estarem encarnando aqui, com os novos conhecimentos, vindo de outras esferas, de outros mundos, com conhecimento mais amplo, ajudando aqui na evolução do planeta, com esse conhecimento, aí sim daremos avanços incríveis nisso. Mas, no momento, ainda não é para nós. Muito obrigado mesmo, gratidão, adoro muito falar desse assunto. Se inscreva-se no canal, ative o sininho e fale comigo aí, mande e-mail, WhatsApp, tem na descrição também, se você tiver um caso legal de avistamento de OVNI, sei lá, de EQM, sabe, coisas relacionadas a mistérios também, eu gosto muito de ler, de pesquisar. Envie para mim,
tá bom? No e-mail ou no WhatsApp que tem na descrição desse vídeo. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem comigo. Deixe o seu joinha. Cada um de vocês chama mais 3 amigos e vamos aumentar essa família Ufologia e Mistérios, embarcando aqui nessa espaçonave de conhecimento. Muito obrigado, gratidão e como dizia Buzz Lightyear, ao infinito e além, e até o próximo vídeo.